Olá, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou nutricionista funcional e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a obesidade infantil e os seus impactos na vida adulta. Eu sei que a maioria de vocês já sabe que o que a gente faz durante os primeiros anos de vida, principalmente o primeiro e o segundo ano de vida, o que a gente come, como é o nosso estilo de vida nesses primeiros momentos do nascimento até mais ou menos 2 anos de idade, vai determinar muitas coisas do nosso futuro e da nossa saúde. Então, em relação à alimentação, é muito importante que esse início de vida seja um início com uma alimentação mais adequada, com uma alimentação natural, sem aditivos químicos, sem industrializados, com tudo o mais natural possível. É importante que você evite açúcar nesse período. Já existem muitas recomendações, até de órgãos de saúde, dizendo da importância, né, de evitar esses alimentos super doces, açúcar, alimentos refinados. Mas eu ainda vejo muitas mães oferecendo isso para seus filhos, para as crianças, mães e pais. Temos que incluir os pais também, porque não é só a mãe que é responsável. Mas é importante que a família esteja engajada, principalmente os pais que convivem sempre, ou até as crianças que ficam com avós. É importante que todos participem dessa introdução alimentar saudável. E uma coisa que eu sempre vejo também são mães que falam assim: olha, o meu filho não come bem, o meu filho não gosta de verduras, o meu filho gosta de refrigerante, gosta só de salgadinho. E aí eu pergunto, mas o que tem na sua casa? O que você come? Né? Qual é o exemplo que você dá? E muitas vezes essa mãe e esse pai, eles têm esses alimentos em casa. Então eles mesmos consomem esses alimentos. Pode ser que eles consumam também as verduras e legumes, mas eles têm essa oferta e eles têm o consumo desses alimentos. Então, muito provavelmente, a criança vai olhar o que os pais comem e a criança vai tomar isso como exemplo. Então, lembrem-se, pais, que é importante que vocês cuidem da alimentação de vocês primeiro para dar o exemplo para os filhos. Toda criança ela vai aprender com exemplos, não só em relação à alimentação, mas em relação a atitudes, a caráter. Mas aqui, falando de alimentação, é importante que você se alimente bem, que você dê o primeiro exemplo. Porque dando esse exemplo, você vai incentivar seu filho a comer coisas saudáveis também. Se ele te ver comendo coisas super processadas, industrializadas, cheias de açúcar, ele vai querer comer só isso. E pensem assim, você está formando o paladar da criança desde a gestação. Desde que ela está na barriga da mãe, ela vai receber alguns estímulos para formar o paladar dela. Então é importante que a alimentação da mãe seja adequada nesse período e seja o mais natural possível. E é importante também que desses primeiros 2 anos de vida a introdução alimentar seja adequada, porque a criança ela vai formar o paladar dela nesse período. É óbvio que dá para mudar o paladar com o passar do tempo, mesmo uma criança que seja seletiva nos primeiros anos de vida, tendo bons exemplos. Existem crianças que são mais seletivas, é possível que elas mudem mais pra frente, mas se você puder já dar um exemplo legal, já iniciar essa introdução alimentar de forma saudável, você pode ter certeza que você vai incentivar e vai criar uma criança que tenha bons hábitos, né? Vai incentivar esses bons hábitos e vai prevenir muitas doenças no futuro. Porque nós já sabemos que a alimentação inadequada, ela traz prejuízos a longo prazo. Tanto de doenças, como até de coisas que a gente não imagina, de sintomas que a gente não imagina. Então, crianças mais alérgicas por alimentação errada nessa introdução alimentar. Crianças que têm mais problemas intestinais, que são coisas que a gente até relaciona com a alimentação, mas a gente não sabe a importância. Então lembrem-se, para você criar o seu filho de forma saudável, para você programar os genes dele, para que ele seja saudável no futuro, para que ele evite doenças, é importante você, mãe, se alimentar bem no período da sua gestação, ter um acompanhamento, né? Um bom acompanhamento é essencial e principalmente fazer uma boa introdução alimentar. Então, com alimentos saudáveis e naturais sempre. E tomem cuidado, porque muitas vezes nós achamos que o que é light, o que é diet, o que é integral é saudável. Mas, na maioria das vezes, não é. Não é esse o único apelo que a gente deve perceber nos rótulos. A gente tem que ver os ingredientes, tem que ver o que realmente contém naquele alimento, tá? E não somente o rótulo de diet, light, zero, porque isso não significa nada. O mais importante é que a alimentação seja o mais natural possível, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e podem mandar sugestões de mais temas.